Boa noite, hoje dia 2 de junho de 2024. Damos início hoje ao livro Atos dos Apóstolos. Então vamos lá. Muito bem, vamos começar. Atos dos Apóstolos. Primeiro de tudo, vamos falar rapidamente do Novo Testamento. Fazem parte dessa coleção o Novo Testamento. Só um momento. Pronto. Então vou prosseguir. Tá? Boa noite. Boa noite. Pronto. Então vou recomeçar. Atos dos Apóstolos. Novo Testamento. Então, eu vou falar umas palavrinhas do Novo Testamento, muito breve. Então, fazem parte desta coleção, que é o Novo Testamento, os textos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Narrativas da vida, ensino, morte e ressurreição de Jesus Cristo, conhecido como os 4 evangelhos. Então, além dos 4 evangelhos, o Novo Testamento ainda inclui os Atos dos Apóstolos, que são a narrativa dos ministérios dos apóstolos e da história da igreja primitiva, as 13 cartas de Paulo Apóstolo, maior parte da obra, além das epístolas, Hebreu, Tiago, Pedro 1 e 2, João 1, 2 e 3, Judas e, finalmente, o Apocalipse, Revelação. Gente, primeiro de tudo, para quem gosta de seguir a apostila, por favor, anote aí. Eu fiz 3 vezes a revisão e 3 vezes eu não vi o erro, fui ver hoje. Então, primeiro erro, na lista das cartas, tem aí Pedro 1, 2, João 1, 2, 3, Judas, Hebreus, está faltando Tiago. Hoje eu li, eu falei, nossa, mas como não tem Tiago? Eu citei a carta de Tiago essa semana. E aí, no parágrafo seguinte, diz que são 27 livros. De fato, eu contei, dava 26. Então, aí fui nos links da Bíblia, né, oficial, realmente, estava faltando Tiago mesmo, tá bom? E aí também está escrito, bom, é um pouco de preciosismo, mas eu não posso deixar de falar. Está escrito a revelação do Apocalipse. É redundante, porque Apocalipse significa revelação. Então, a revelação do Apocalipse não fica bonito. Eu prefiro escrever, e finalmente o Apocalipse, entre parênteses, revelação, que é o que significa a palavra Apocalipse. Pronto. Vamos adiante. Os 27 livros que formam o cânon oficial do Novo Testamento foram aceitos quase que universalmente dentro do cristianismo, pelo menos desde o século III. Os 27 livros do Novo Testamento, 27, hein, foram escritos em diversos lugares por autores diferentes, considerados como inspirados ao lado dos escritos do Antigo Testamento. Entretanto, diferente do Antigo Testamento, o Novo foi produzido em um curto espaço de tempo, durante menos de um século. Esses livros eram respeitados, colecionados e circulavam na igreja primitiva como escrituras sagradas. O fato desses livros serem lidos, citados, colecionados e passados de mão em mão dentro das igrejas do início do cristianismo assegura que a igreja primitiva sempre os teve como proféticos e divinamente inspirados. Então não há muita dúvida sobre eles.
embora não se tenha nenhum dos documentos originais, mas tão somente manuscritos dos séculos posteriores, de modo geral, acredita-se que os livros do Novo Testamento teriam sido escritos no século I da Era Comum. Agora, atentem, não se tem nenhum dos documentos originais. Então, pode haver divergências? Pode. Tá? Muito bem. Então, todos eles foram escritos no primeiro século, né, logo depois da ressurreição, e há um consenso quase universal, todos aceitam. Bom, muito bem. Aqui um cântico tradicional da igreja, Tantum Ergo. Mas eu botei aqui por detalhes muito interessantes. Veja o que diz o cântico. Tão sublime sacramento adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo o seu lugar. Venha a fé por suplemento, os sentidos completar. É exatamente aí que eu quero parar. Dizer que o Antigo Testamento deu ao Novo o seu lugar, de uma certa maneira, é o mesmo dizer que o judaísmo deu lugar ao cristianismo. Né? Então veja como é que é o cântico. O Antigo Testamento deu ao Novo o seu lugar. Então significa, né, uma mudança, que foi chamada de nova aliança. Tá? E depois o cântico diz assim também: venha a fé por suplemento, os sentidos completar. Em latim, prestet fide supplementum sensum defectui, é um pouquinho diferente. Diz que venha a fé suprir a fraqueza dos sentidos. Venha a fé por suplemento, os sentidos completar. Então, o que está dizendo o cântico tradicional? Os sentidos são uma percepção falha. É o que nós temos estudado o tempo todo no Goldsmith, no Eckhart Tolle e no Taniguchi. O mundo dos cinco sentidos é um mundo fenomênico, é um mundo fundamentalmente ilusório, né? E que não responde às nossas aspirações espirituais. Então, aos cinco sentidos vem a fé transcendê-los, completá-los. Completar no sentido de transcender. Tá? Então foi por isso que eu botei esse cântico aqui, para ver como está afinado, né, com os nossos estudos. Muito bem. Agora vamos falar, eu falei do Novo Testamento, agora vamos falar dos Atos dos Apóstolos mesmo. Este livro é uma continuação dos Evangelhos. Deixa eu compartilhar. Bom, já vou adiantar. Nós não vamos ler a história da igreja nascente, que é o que todo mundo diz. Nós vamos ler uma alegoria da nossa própria conversão. Então vamos lá. Atos dos Apóstolos. Este livro é uma continuação dos evangelhos. Pode-se pensar que a história acaba com a ressurreição do Cristo, mas isso é apenas o fim do começo. Atos conta a história do corpo de Cristo, a Igreja, que continua sua obra na terra depois de sua ascensão. Nos Evangelhos, vemos que os apóstolos foram enviados para pregar o Evangelho em Israel. Mas em Atos, vemos como Deus deseja que o Evangelho seja levado ao mundo inteiro. Mais ou menos. Não compartilhei, mas vou compartilhar. Mais ou menos. Está dizendo aqui que nos evangelhos eles queriam que os apóstolos pregassem o evangelho em Israel. E em Atos é para o mundo inteiro. Mais ou menos. Todo evangelho termina com o que a gente chama de grande comissão. O Cristo reaparece ressuscitado e fala para eles:
Agora preguem para todas as nações. Então, tudo bem, o evangelho não é sobre a pregação para as nações, mas todos eles concluem com Cristo enviando os evangelhos, os discípulos, para a pregação mundial. Então, né? Vamos lá. Vou compartilhar aqui, peraí. Então, vemos como Deus deseja que o evangelho seja levado ao mundo inteiro. Sim, nos Atos do Apóstolo a gente vê isso na prática. Esse nome, Atos dos Apóstolos, é um tanto equivocado. Lucas, seu autor, nunca conferiu tal nome a ele. Talvez o nome mais apropriado fosse Atos do Espírito Santo, ou então Atos do Senhor Jesus Cristo. A maioria dos apóstolos tem presença inexpressiva neste livro. E os protagonistas geralmente não têm sucesso algum quando agem segundo sua própria estratégia, de um ponto de vista humano demais. É sempre a tua vontade que prevalece. Toda vez que eles agem por conta deles mesmos, não dá boa coisa. É verdade que o livro não tem intenção exatamente histórica ou doutrinária, mas conta a história da formação do corpo de Cristo, de sua igreja. Porém, aí é que está o ponto. Porém, talvez seja muito mais importante aqui considerar a narrativa como metáfora. A igreja se desenvolve a partir de Jerusalém para Samaria e outros povos da região e afinal para o mundo inteiro, simbolizando uma transformação profunda, uma conversão que deve nascer do nosso interior e alcançar o mundo inteiro, como a medida de fermento que fermenta a massa inteira. Então aqui o texto está dizendo metáfora, uma conversão que deve nascer do nosso interior e alcançar o mundo inteiro. Então é contada como uma história do mundo, mas é uma história interior. Então eu prossigo. Sim, a igreja é o corpo de Cristo, mas eu sou o corpo de Cristo. Eu sou o templo do Deus vivo. Este livro termina abruptamente, não foi terminado. A história está em curso, sendo escrita por mim e por você, através dos séculos. Porque Jesus Cristo disse: eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Mateus. Então somos nós que estamos escrevendo o livro da vida. Ou melhor, nem somos nós. Somos janelas para que o Espírito de Deus escreva seu plano divino. Esta é a nossa missão. Fazei de mim um instrumento de vossa paz, diria Francisco de Assis, séculos depois, ainda cumprindo a continuação dos atos do livro da vida. Vós sois as mãos do Cristo. Cristo não tem atualmente sobre a terra nenhum outro corpo senão o teu, nenhuma outra mão senão as tuas. Tu és os olhos com os quais a compaixão do Cristo deve olhar o mundo. Tu és os pés com os quais ele deve ir fazer o bem. Tu és as mãos com as quais ele deve abençoar os homens de hoje. Santa Teresa d'Ávila. Então, Cristo não tem atualmente sobre a terra nenhum corpo senão o teu, nenhuma mão senão as tuas. Os olhos com os quais a compaixão deve olhar o mundo, as mãos com que ele deve abençoar, os pés com que ele deve ir fazer o bem. Santa Teresa d'Ávila. Eu
sou o corpo de Cristo. Eu cumpro a missão divina, assim como você. Então pense nisso, mas pense agora. Muito bem. Então, essa é a introdução dos Atos. Nós vamos ver a saga de como a coisa se desenrolou toda, mas é também uma metáfora do nosso desenvolvimento interior. E nós vamos ver momentos de fraqueza, momentos de indecisão, né? Momentos de perseverança, momentos de firmeza. Nós vamos ver muita coisa e, mais uma vez, como eu falo sempre, são estados de consciência, são nossos estados de consciência, que estão sendo narrados, né, na condição de outras pessoas, mas somos nós. Tá? Muito bem. Então, essa é a importância dos atos. Foi implantado, né, uma doutrina, um novo sistema, uma nova aliança. Mas como? Como que vai fazer? Tá bom, morre, crucifica, ressuscita. E então, como que vai fazer? Obviamente, a pergunta é forte, como que vai fazer? Os discípulos, de uma certa maneira, também se sentiram perdidos. Eles não sabiam muito para que direção eles iam. E as coisas foram se desdobrando. O ensinamento é a própria vida, então a vida vai se desdobrando, ensinando. E é isso que nós vamos ver aqui. Tá? Bom, vamos lá. Capítulo 1. Compartilhar. Capítulo 1. Em minha primeira narração, ó Teófilo, contei toda a sequência das ações e dos ensinamentos de Jesus, desde o princípio até o dia em que, depois de ter dado pelo Espírito Santo suas instruções aos apóstolos que escolhera, foi arrebatado ao céu. Muito bem. Então, em primeiro lugar, quem escreveu os Atos dos Apóstolos foi Lucas. Lucas não foi um discípulo direto. Então, eventualmente vai aparecer alguns pontos que vai causar uma certa divergência. Né? Muito bem, ele não era discípulo direto. Ele está escrevendo para um certo Teófilo. Muito se especulou quem seria Teófilo. Na minha opinião, né, Teófilo não é ninguém, Teófilo somos nós. Porque Teófilo, literalmente, significa amigo de Deus. Então, amigo de Deus somos nós. E por que eu tenho essa opinião tão estranha? Porque eu não achei isso nenhum pesquisador. Eu tenho essa opinião tão estranha porque eu estudei filosofia e estudei Platão. Todas as obras de Platão são colocadas. O conhecimento de Platão é, na verdade, o conhecimento de Sócrates. Sócrates nunca escreveu. Então, Platão é a interface, é a voz de Sócrates. E Platão coloca os ensinamentos de Sócrates na forma de diálogos. E esses diálogos, esse sistema filosófico foi chamado dialética. Tá? Acontece que Lucas era muito culto, portanto ele conhecia Platão. Ele era médico. E medicina, nesse tempo, se estudava em Alexandria, onde tinha a famosa biblioteca de Alexandria. Portanto, ele era doutor, né, no idioma grego. Também sabemos, estudando os evangelhos, que eles foram escritos em grego. Eu acredito, com exceção de Mateus. Porque o grego era uma língua comum e muito difundida nessa época, mesmo entre os judeus. Nós lemos e estudamos isso. Então, o grego era muito conhecido. Portanto, eu sou da opinião que as obras gregas também eram muito conhecidas, principalmente por Lucas, sendo estudante de Alexandria, sendo médico, sendo culto.
Então, para alguém escrevendo no estilo grego, seria extremamente natural apresentar assim como quem está falando a alguém e chamar esse alguém simbolicamente de Teófilo, porque somos nós. Então ele segue um pouco o estilo da literatura grega da época. Então vamos lá. Ele também diz que ele contou na primeira parte, que é o Evangelho, uh, desde o princípio, ele contou tudo sobre Jesus, desde o princípio até o dia que ele foi arrebatado, a ascensão do Cristo. Porque o evangelho dele, de fato, termina com a ascensão do Cristo. Então vamos prosseguir. Versículo 3. Então, até o dia que foi arrebatado ao céu. Versículo 3. E a eles se manifestou vivo depois de sua paixão, com muitas provas, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas do reino de Deus. E comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem aí o cumprimento da promessa de seu pai. Que ouvistes, disse ele, da minha boca. Porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Muito bem. Então, ele diz, então, Lucas traz uma nova informação e diz que ele conviveu com os apóstolos 40 dias. Então não foi uma mera aparição. Ele apareceu e conviveu 40 dias. Tá? 40 é um número que simboliza provação, sofrimento, purificação e amadurecimento. Tá? Tem vários exemplos. 40 anos que o povo hebreu ficou no deserto, 40 dias que Cristo ficou no deserto, né? Sempre um mergulho interior, sempre um amadurecimento, tá bem? E então uma preparação, né, para uma fase maior. E de fato, Lucas, no último capítulo, já tinha dito. Então, Jesus, abriu-lhes a inteligência para que pudessem compreender as escrituras. Então, ele estava preparando. Tá? Agora, ele diz assim: ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem aí o cumprimento da promessa do Pai. Que promessa? João batizou na água, vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. O próprio João Batista já tinha dito isso, que viria aquele que ia batizar com o Espírito Santo. Muito bem, ele diz: fica em Jerusalém, mais uma vez, não se afastem de Jerusalém, mas esperem o cumprimento da promessa do meu Pai, o batismo no Espírito Santo. E a gente vê que no último capítulo de Lucas, ele diz, no versículo 24, 49, no versículo 49, lá no fim do Evangelho: eu vos envio a promessa de meu Pai. Entretanto, permanecei na cidade até que sejais revestidos da força do alto. Isso era o fim do Evangelho de Lucas. Eu vos envio a promessa de meu Pai. Entretanto, permanecei na cidade até que sejais revestidos da força do alto. E agora ele diz: não se afastem de Jerusalém, esperem aí o cumprimento da promessa do Pai, o batismo no Espírito Santo. E ficou com eles 40 dias preparando. Muito bem, prossigo.
6. Assim reunidos, eles o interrogavam: Senhor, é porventura agora que ides instaurar o reino de Israel? Nossa, que barbaridade! Que barbaridade! Depois, né, da crucificação, depois da ressurreição, depois de abrir a inteligência dos apóstolos, depois de preparar 40 dias e anunciar o Espírito Santo, ele sai com essa pergunta: se é agora que ele vai instaurar o reino de Israel? Quer dizer, aquela velha promessa do Antigo Testamento que o Messias viria, instalaria seu reino, interpretando ao pé da letra no sentido material. Matar todos os romanos e fazer o reino judaico para o resto da vida. Mais uma vez, ainda que eles ainda não compreendem. Tá? Ainda não compreendem. Então a pergunta é um pouco chocante. Vamos ver o que Jesus responde. Bom, isso como metáfora simboliza nossa incapacidade de compreender e aceitar as coisas. Porque na verdade eles até podiam compreender, mas eles ainda não podiam aceitar. 7. Respondeu-lhes ele: Não vos compete saber os tempos, nem os momentos que o Pai fixou em seu poder. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo. Portanto, ele desconversou. Ele disse: isso não é da conta de vocês, nem da minha, isso é um problema do Pai, mas descerá sobre vocês o Espírito Santo para que vocês implantem a doutrina. Tá? Pela Judéia e a Samaria e até os confins do mundo. Começa pela Judéia, expande para Samaria, vai para o fim do mundo. Dizendo isso, elevou-se da terra à vista deles e uma nuvem o ocultou a seus olhos. Isso foi narrado no fim do Evangelho de Lucas, aqui mais detalhado. Então, dizendo isso, elevou-se da terra à vista deles e uma nuvem o ocultou aos seus olhos. Ascensão do Cristo. 10. Enquanto o acompanhavam com seus olhares, vendo-o afastar-se para o céu, eis que lhes apareceram dois homens vestidos de branco, que lhe disseram: Homens da Galileia, por que ficais aí a olhar para o céu? Esse Jesus que acaba de vos ser arrebatado para o céu, voltará do mesmo modo que o viste subir para o céu. Dois homens vestidos de branco. Interessante. Por isso que tem certas coisas que os originais se perderam, então a gente fica em dúvida com certas coisas. Dois homens vestidos de branco, resplandecentes e tudo mais. Por que ele não nomeou e disse que era anjo? Lucas é o autor que mais fala abertamente sobre anjos. E, no entanto, aqui ele não diz isso. Interessante. Tá? O sentido é bastante claro que seriam anjos, né? Mas não tá, a linguagem não está explícita. Bom, muito bem, então vamos adiante. Doze. Voltaram eles então para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, que ficava perto de Jerusalém, distante uma jornada de sábado. Tendo entrado no cenáculo, que era onde eles ficavam, subiram ao quarto de cima, onde costumavam permanecer, o lugar onde era a Santa Ceia. Subiram ao quarto de cima, onde costumavam permanecer. Eram eles Pedro e João, Tiago, André, Filipe,
Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, irmão de Tiago. Mais uma vez, por favor, façam a correção. Eu não sei como passou isso. 3 vezes, 3 revisões na minha frente, passou. Está escrito Simão o Zelador, isso não existe. É Simão Zelote. Eu vou explicar o que são zelotes já já. Tá? Simão Zelote. Isso parece coisa de corretor automático, né? Que entra o que não tinha que entrar. Então, Simão Zelote, Simão Zelador, não existe isso. E Judas, irmão de Tiago. Judas Tadeu, tá? Esse Judas aqui é o Judas Tadeu, irmão de Tiago. 14. Todos eles perseveravam unanimemente em oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Em um daqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos seus irmãos, na assembleia reunida, que constava de umas 120 pessoas no cenáculo. Era enorme o lugar. E disse: Irmãos, convinha que se cumprisse o que o Espírito Santo predisse na Escritura pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era um dos nossos e teve parte no nosso ministério. Esse homem adquirira um campo com o salário de seu crime. Depois, tombando para a frente, arrebentou-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Tornou-se este fato conhecido dos habitantes de Jerusalém, de modo que aquele campo foi chamado, na língua deles, Aceldamar, isto é, campo de sangue. Vou fazer uma pausa aqui. Segundo Lucas, Judas teria comprado com dinheiro, com as 30 moedas, teria comprado um campo chamado Campo de Sangue. Mateus nos relata uma coisa muito diferente. Mateus diz que Judas, arrependido, atirou as moedas no chão de volta para os fariseus. E os fariseus, sim, compraram o campo de sangue porque não podiam botar aquelas moedas no tesouro sagrado, porque eram preço de sangue. Então, Mateus nos conta uma história muito diferente que está aqui. E o meu coração se inclina muito mais para Mateus, né? Até porque Lucas não foi discípulo e está contando meio de orelhada, tá? Então, não sabemos como a coisa rolou naturalmente. Quem conta um conto aumenta o ponto. O filtro humano sempre deforma as coisas e não temos os documentos originários. Então, a história contada por Mateus é muito diferente. Tá? Muito diferente. E são diferenças inconciliáveis. Não cabe dizer que é interpretação. Tá? Bom, mas tudo bem. Até aí o que importa é que Pedro está colocando, então, a dificuldade de Judas, né, não fazer mais parte. Então, é isso que ele está colocando aqui. Então, vamos ver. Aqui é o primeiro problema que aparece nos Atos, realmente. E Pedro, depois de falar sobre Judas, né, no versículo 20, ele continua fundamentando seu ponto de vista. Pois está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua habitação
e não haja quem nela habite, e ainda mais, que outro receba o seu cargo. Convém, pois, que destes homens que têm estado na nossa companhia todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, a começar do batismo de João até o dia em que de nosso meio foi arrebatado, um deles se torne conosco testemunha da sua ressurreição. Então ele está propondo que o lugar de Judas seja preenchido. Ele cita os salmos, mas o salmo é dúbio. Fique deserta a sua habitação e não haja quem nela habite. E que outro receba o cargo, mas primeiro fique deserta a sua habitação e não haja quem nela habite. Então, não vejo motivo para precipitação. Então, ele propõe que se escolha alguém que esteve junto, né, e que seja testemunha de sua ressurreição. 23. Propuseram dois. José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome Justo, e Matias. E oraram nestes termos: Ó Senhor, que conheces os corações de todos, mostra-nos qual destes dois escolheste para tomar neste ministério e apostolado o lugar de Judas, que se transviou para ir para o seu próprio lugar. Deitaram sorte, e caiu a sorte em Matias, que foi incorporado aos 11 apóstolos. Muito bem. Então, aos poucos as coisas vão se firmando, mas nada mais humano do que esse primeiro capítulo. Judas morreu, se enforcou, todo mundo sabe, e aí Pedro, muito precipitadamente, quer substituir o Judas. Agora, está se falando em batismo do Espírito Santo, está se falando em consciência, está se falando em eu e o Pai somos um. Então, como que está propondo de jogar sorte, que era um procedimento do Antigo Testamento, para ver a resposta de Deus, se a consciência crística é interior? Então, isso mostra, na minha opinião, como eles estavam perdidos. Pedro foi extremamente precipitado, porque o 12º apóstolo, na verdade, é Paulo. Mas ele foi precipitado. E aí eles sortearam, deu Matias. O papel de Matias devia ser uma pessoa justa, santa, maravilhosa, mas inexpressiva. Não se toca mais no nome de Matias, daqui até o final. Então, para que tudo isso? Aí eu pesquisando muito na internet, eu achei um cara que responde dúvidas das pessoas e normalmente ele sai muito bem. Mas alguém fez a ele as mesmas perguntas que eu faço. Eu falei, nossa, alguém fez o mesmo raciocínio que eu. Foi lá e perguntou para ele se Pedro não foi precipitado e demasiadamente humano na sua decisão. Aí a resposta dele foi péssima. Não, mas foi temporário. Foi a última vez que eles jogaram a sorte, segundo o Antigo Testamento. A nova aliança já se cumpriu. Né? Já foi a crucificação, a ressurreição, e eles estão há 10 dias de ser ordenados no Pentecostes. Para que isso fora de hora? Então preencheram uma coisa que não deu em nada. E segundo critérios, não tinha iluminação, não tinha inspiração, não tinha nada, tiveram que jogar sorte. Precário, precário. Sem efeito, sem resultado, sem expressão, sem inspiração de Deus. Tem que jogar. Tem que jogar sorte. Jogar o búzio era análogo. Jogar o búzio para saber quem. Pelo amor de Deus, que é isso? Então, eu vou ler um comentário que tem aqui sobre esse trecho.
É, estratégia humana. Há muitos séculos, a igreja tem. Deixa eu compartilhar primeiro. Uma nota sobre o final do capítulo. Estratégia humana. Há muitos séculos, a igreja tem sofrido de um equívoco trágico. Os cristãos buscam a vontade de Deus de sua própria maneira, de acordo com sua própria sabedoria limitada. Dizemos: vamos planejar a estratégia para a realização da vontade de Deus. Que arrogância, que pretensão. Vamos planejar a estratégia para a realização da vontade de Deus. E de acordo com esse ponto de vista, o plano de Deus depende de nossas estratégias, de nossa esperteza e de nossos esforços. A grande comissão é enviar as pessoas, né? No final dos evangelhos. A grande comissão nos diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus, por exemplo. Ora, cumprimos a primeira parte, ide fazer discípulos. Mas esquecemos a segunda parte, eis que estou convosco. Devemos permitir que ele esteja no comando de sua própria estratégia para alcançar o mundo. Rei Stedman. Então, ide. Ah, vamos, preenche o lugar de Judas. Ide, vamos. Mas a segunda, eu estou convosco. Ah, parece que não está, porque tem que jogar a sorte. Tá? Então, já começa assim um episódio aparentemente divino, mas demasiadamente humano. E eu insisto, um episódio que não deu em nada, no final das contas. Escolheram Matias, tudo bem, mas não deu em nada. Além disso, também tem uma outra coisa. Não parece assim demasiadamente humano ter que escolher entre duas pessoas justas? O outro era chamado José o Justo. E um ser privilegiado, escolhido, e o outro ser preterido? Isso é justo? Indicaram dois. Para quê? Para rejeitar um? É isso? A sabedoria divina? Não, põe dois e expõe um à rejeição? É isso? Então, para mim, isso aí foi um tropeço de Pedro. Então, a coisa é muito recente, eles não sabem para onde ir. A prova disso é esse episódio. Então, o que é que o Cristo falou antes de subir aos céus? Ele disse: aguardem o batismo do Espírito Santo. Ele aguardou? Não. O que é o batismo do Espírito Santo? Não era a sabedoria e o preparo para cumprir a missão? Então, ele não podia esperar 10 dias para então preencher, né, essa vaga, se é que ela precisava ser preenchida? Porque já tinha um apóstolo certo para essa vaga, que era Paulo. E independente do que eles resolveram nos assuntos humanos dele, Paulo continuou sendo Paulo. E Matias, por mais santo e bom que fosse, é inexpressivo como os outros apóstolos, né, no decorrer dessa história. Porque não é o ego de ninguém que se destaca, é a vontade de Deus se cumprindo. Então, mais uma vez, como isso é uma metáfora da nossa vida, mais uma vez é para a gente ver como o ego da gente não tem que comandar as coisas, tem que servir. E quando ele comanda, ele faz a coisa errada. Então, quando eu comecei a apresentar os Atos dos Apóstolos, eu li o seguinte.
Ahn, eu não estou achando, não. Ah, sim, aqui. A maioria dos apóstolos tem presença inexpressiva neste livro. Por exemplo, Matias, o escolhido. E os protagonistas geralmente não têm sucesso algum quando agem segundo a sua própria estratégia, de um ponto de vista humano demais. É o caso. Sempre a tua vontade prevalece. Prevaleceu. Paulo é Paulo. Paulo que foi escolhido para levar o evangelho. Por quê? Porque Paulo, além de ter resistência, porque eram muitas viagens, né? Paulo tinha uma índole meio militar, né? Mas lá Paulo era um erudito. Paulo era um erudito fariseu. Ele estudou com Gamaliel, que era a sumidade do tempo. Então Paulo tinha preparo, né, para defender e argumentar a doutrina, inclusive perante poderosos. Foi o caso. Não foi o caso. Tinha preparo. Tá? Mas Paulo, durante todas as cartas dele, ele vai mostrando como é importante ele se esvaziar do ego. Uma coisa que ele aprendeu. Ele aprendeu a duras penas. Né? Então ele argumenta isso o tempo todo. E nós vamos ver muito dessa argumentação. De uma maneira mais profunda, as cartas. Mas aqui nós vamos ver como as coisas aconteciam realmente. Tá? Então, esse é o primeiro ponto colocado no Evangelho. Então, eles conviveram com Jesus, Jesus abriu-lhes a inteligência, depois ensinou 40 dias, depois disse aguarde até serem ordenados do alto. O Goldsmith frisa muito isso, aguarde até ser ordenado do alto. Não aguardou. Então, saem coisas humanas com resultados humanos, usando métodos, um método do Antigo Testamento, jogar sorte. Não, realmente é tosco, tá? Então, mas é importante para mostrar como o ser humano é limitado, como diante de uma doutrina dessa, ele se sente perdido. E aí ele se acha, que nem a nota que eu li, não, vamos planejar a estratégia para defender a vontade de Deus. E Deus precisa que você use a sua esperteza para defender o plano divino, né? Então, são esses tipos de equívoco que vão aparecer. No decorrer do livro, os equívocos vão diminuindo. Vão, é verdade. Mas tem pedaços lá na frente que são narrados assim. Olha, Paulo e seus companheiros quiseram ir para tal lugar, mas o Espírito não permitiu. Curto, assim, não permitiu. Eles tinham planejado. Nós vamos, então. O Espírito não permitiu. Depois tentaram ir num outro lugar. O Espírito também não permitiu. Aí eles tiveram que ir num terceiro, que era o que o Espírito queria, não o que eles queriam. Então nós vamos ver esse tipo de situação, por exemplo. E isso quando as coisas já estavam bem maduras, depois do Pentecostes. Agora, antes, tá aí, jogando sorte. E um resultado pífio. Tá? Então, este é o primeiro capítulo. No começo do livro, até mais ou menos o sexto capítulo, Pedro ainda tem um certo destaque. Depois Paulo vai ser a figura central. Então vamos ver aqui o que tem aqui. Há anexos. Os anexos são bem interessantes. Olha, como anexos,
nós temos o seguinte: os participantes do cenáculo, quem estava lá, e em seguida nós vamos falar da mulher no judaísmo. Olha, é um texto longo, tá? A mulher no judaísmo. Não vai dar tempo. Então, no próximo domingo, certamente a primeira coisa que eu vou fazer é ler, né, esse anexo 2, que é a mulher no judaísmo. É interessantíssimo o ponto que é exposto aqui numa revista tradicional judaica. Muito interessante da gente ver como é a coisa, tá? Bom, então eu vou ler primeiro o anexo 1, que é o que dá tempo de fazer hoje, se der tudo. Participantes do cenáculo. Quem é que estava lá realmente? Os apóstolos do Cristo. Pedro, cujo nome era Simão, filho de Jonas, mas foi então chamado Pedro, Pedra, Cefas, após ter feito a grande declaração de fé da igreja, que diz que Jesus era o Cristo, Filho de Deus. Mateus 16. Natural de Betsaida, na região da Galileia, era pescador. Porém, após a conversão, foi feito pescador de almas pelo Senhor. É considerado líder, representante e porta-voz dentre os 12 discípulos. Bom, então ele está se achando pescador de almas e o líder, o porta-voz. Então ele se precipitou e tomou uma decisão errada no capítulo 1. 2. João. O próprio João evangelista. João, também de Betsaida, inicialmente foi discípulo de João Batista. Após João Batista ter testemunhado sobre o Cristo, deixou-o para seguir o Messias. Era considerado um grande amigo de Jesus, apresentado como aquele a quem Jesus amou, e sendo reconhecido entre os crentes como o apóstolo do amor. Segundo a tradição, ele era o mais novo entre os 12 apóstolos do Senhor. Ele era um rapazinho. 3. Tiago, irmão de João, chamado o Maior, Tiago Maior. Tiago Maior é Santiago de Compostela. Tiago o Maior, por ser mais velho que o outro apóstolo do mesmo nome, era irmão do apóstolo João e filho de Zebedeu e Salomé. Portanto, Salomé é aquela que foi pedir para o Cristo: quero que meus filhos sentem um na sua direita, outro na esquerda. Natural de Betsaida da Galileia, todos eles. Ele e seu irmão foram chamados pelo Senhor de Boanerges, filhos do trovão, por causa do forte temperamento que eles tinham no início. 4. André, também de Betsaida, todos eles. Era irmão do apóstolo Pedro, filho de Jonas. Ele é apelidado na tradição cristã de Protocletos, que significa o primeiro a ser chamado. Por quê? Como era também seguidor de João Batista, foi um dos primeiros seguidores de Jesus, logo após o seu batismo. Foi inclusive o responsável por apresentar Cristo ao seu irmão, Pedro. 5. Filipe, natural da cidade de Betsaida, mais um. Ele conheceu Jesus numa ocasião dramática em que seu pai estava enfermo e prestes a falecer, mas foi encorajado a abandonar tudo para seguir o Senhor. Segundo Clemente de Alexandria, gosto muito dele, um dos pais da igreja do período patrístico, o período inicial, mas não está no Evangelho, segundo Clemente de Alexandria. 6. Tomé, um judeu devoto da Galileia. Não fala que é de Betsaida, mas era pescador também. E seu encontro com Jesus se deu nas margens do rio Tiberíades. Ficou conhecido como aquele que precisou ver para crer, pelo fato dele inicialmente não ter dado crédito ao testemunho dos discípulos que viram o Cristo ressurreto, e ter crido só depois de ter visto tocado nele. 7. Bartolomeu, também chamado de Natanael, natural de Caná, da Galileia, onde teve as bodas que nós ainda vamos estudar em João. Bartolomeu já era de Caná, filho de
Ptolomeu. Daí Bartolomeu, que significava filho de Ptolomeu. Ele foi apresentado a Jesus por seu amigo Filipe, que o elogiou por ser um verdadeiro judeu, servo do Altíssimo. Mateus 8. Mateus, também conhecido como Levi, filho de Alfeu, era cobrador de impostos, a mando de Herodes Antipas, na cidade de Cafarnaum da Galileia. Desprezado pelos judeus por conta de sua profissão desonrosa, já que vivia da corrupção, abusando na cobrança dos impostos, converteu-se ao Senhor, deixando tudo para seguir o Cristo. 9. Tiago, chamado o menor, por ser mais novo que o outro Tiago, apóstolo do Senhor, vivia na região da Galileia, quando foi feito discípulo de Jesus. Todos galileus. 10. Simão passou a ser conhecido como o Zelote, por ter feito parte de uma seita judaica radical, os Zelotes, os quais militavam ativamente contra a dominação romana. Eram rebeldes. Ele era natural de Caná, da Galileia, e passou a ser seguidor de Jesus quando soube que ele era o Messias prometido. 11. Judas. Era conhecido também pelo nome de Judas Tadeu, filho de Tiago, nascido em Caná da Galileia. Eram todos de Betsaida ou de Caná. Estes eram os apóstolos do Cristo, que presenciaram a sua ascensão aos céus no Monte das Oliveiras, os quais foram chamados pelos anjos de varãos galileus. Aqui, o comentarista está dizendo que os dois de veste branca eram realmente anjos. Bom, então lemos a presença dos apóstolos. Teremos ainda, na semana que vem eu leio, as mulheres, Marta, Maria Madalena, Salomé, Maria de Cleófas, Joana de Cusa, Susana, entre outras. A mãe e os irmãos de Jesus, que na verdade são primos, e os irmãos de Jesus, esses são primos. Tá? Então, tudo isso na semana que vem. Ah, sim, a mãe e os irmãos de Jesus. 1, Maria. 2, os irmãos. Tá? Com alguns comentários interessantes. Então, eu leio essa parte sobre as mulheres, a mãe e os irmãos de Jesus, presentes no cenáculo, e a mulher no judaísmo. Vocês vão gostar muito desse texto, tá bom? Então, por hoje, 2029, já passou do tempo. Pronto. Vamos lá? Então, agradeço mais um desafio, uma jornada inédita, um estudo que ninguém faz, e normalmente de um livro que ninguém leu. E nós vamos ler, você leu, mas você é versado nessas coisas. E vale a pena, acreditem, vale a pena. Tem muita coisa fascinante. Bom, nesse primeiro capítulo, a precipitação de Pedro, para mim, é fascinante. Eu gostei, não tinha reparado nisso ainda. Fascinante para ver como não é o ego que tem que resolver as coisas. Tá? É fascinante. E para ver como eles são humanos. Nós chamamos de santos, mas eles são gente como a gente. Bom, então nós podemos ser santos como eles também. É a outra uma via de mão dupla. Agradeço. Foi ótimo, obrigada. Até amanhã. Boa noite, Thiago. Boa noite.